Laura, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, como vai, Rony? Vou bem, Laura. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. Seja bem-vinda a esse. Imagina, tem uma É coisa que uma uma terapeuta honra. de luta fica feliz é poder falar sobre o luto. Então é um grande Tá prazer para mim certo. estar aqui. Que bom, o prazer é É, meu também, o prazer é nosso. Agradecer ao pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Laura, apesar do nome Conversando Abobrinha, a gente sempre traz convidados para falar assuntos sérios. E o tema Conversando Abobrinha, o nome do canal, ele é porque é descontraído, é tranquilo, é um papo leve, a gente faz algumas brincadeiras quando dá, né? Porque às vezes tem convidados que não tá para brincadeira. Mas a gente faz as sim. brincadeiras assim, bate-bola, aquelas perguntas rápidas com respostas rápidas. São brincadeiras bem tranquilas que no decorrer da live eu vou observando se o espaço é criado para a gente fazer essas brincadeiras. Mas é tudo muito tranquilo, tá certo? E a gente já começa Ok. diferente. A nossa live, a gente não faz logo pedindo para o convidado se apresentar, não. Logo no comecinho a gente faz algum comentário sobre o tema, apresenta de uma forma geral e depois, logo 5 minutos depois, eu paro e pergunto, Laura, quem é Laura Colbert? Aí você fala um pouquinho de você, da sua história, de onde você mora, como foi seus estudos, a escolha da profissão, tá certo? Uhum. Porque aí o pessoal já tem chegado mais, aí ele conhece melhor. Logo no comecinho da live tem menos gente, aí a pessoa fica sem conhecer mais da Laura. Aí eu inventei essa história da gente se apresentar mais na frente, tá bom? Ok, boa ideia. Laura, deixa eu começar assim fazendo a pergunta básica. O que é o luto e como ele pode ser tratado? Ok. Bom, então acho que para a gente falar de luto, né, Rony, primeira coisa que agora eu vou jogar a bola para você primeiro, né? Quando Tá. Se eu te perguntar o que que faz você levantar todos os dias da sua cama? O que que te dá propósito na sua vida? O que que você me diria? Atualmente o que está me motivando é trabalhar com música, composição de músicas, criação de lives, podcasts, porque eu me aposentei. Aí, de um ano Hum. para cá, esse meu motivo de me acordar de manhã cedo primeiro, acordar uma alegria, saber que está vivo para mais um dia, então isso já me motiva. Isso já me instiga a sair da cama. Se eu acordei, estou vivo, estou bem. E depois é isso que eu te falei, compor, fazer algumas atividades para preencher meu tempo de aposentado. Uhum. Ok, ok. Então a gente já começou a falar de luto, né? Porque quando a gente fala de luto, a gente está falando de propósito de vida, né? Uhum. Então acho que Perfeito. um bom começo é falar o que que é o luto, né? É repensar o propósito da vida, né? Uhum. É uma reação, né, natural e saudável, e que fique bem claro que é natural e saudável, né, a uma perda. E a perda faz parte da vida. E a perda faz a gente repensar nossos propósitos de vida, né? Entendi. No caso da perda, ao acordar, seria o quê? Assim, a perda de uma atividade profissional? Então, Pode, ah, diga. hum, não, perdão, que eu te interrompi, mas a perda, quando eu falo a perda, é a perda de uma pessoa querida, pode ser pela morte, né? Mas Uhum. pode ser pela perda de projetos, a Ah, perda de tá. algo muito importante, né? O luto é uma reação a qualquer perda, né? Perfeito. Então, é lógico que cada tipo de perda tem a sua especificidade, né? Mas a reação do luto, ela existe em todos os acontecimentos, eventos de perdas que acontecem na nossa vida, né? Que é o Entendi. tempo todo. Às vezes a transição de uma fase para outra, da infância para a adolescência já é uma perda, da fase adulta para a fase mais avançada também existem perdas no processo. Então, o tempo todo a gente está vivendo perdas, né? Interessante, Laura, porque normalmente, né, a gente associa luto à perda de um ente querido e só.
né, ao sofrimento, ao choro, por alguém que convivia com a gente e deixou de conviver. Mas Uhum. existem vários tipos, né, de luto, não é isso? Sim, sim. E o luto não é só choro, só saudade, só dor, né, Rony? É Rony que eu tô pronunciando certo seu nome? Pode, é Rony, de Ronaldo. Ah, tá. Então, o luto, ele não é só dor, né, só saudade. Né? O luto, ele também é um movimento de muito fortalecimento pra gente, né? Eu me lembro que você falou comigo numa live, né, que depois que você perdeu seu pai, né, de alguma forma você se motivou a compor mais, de alguma forma Isso, desbloqueou coisas dentro de você. Foi isso isso, mesmo? perfeitamente. Foi isso mesmo, Laura. Uhum, A questão de uhum, compor, que em agosto do ano passado, até então, eu nunca tinha feito nada de letra de música, nem muito menos música. E 2 dias depois da perda dele, me veio uma vontade muito forte, uma inspiração para compor e não parei mais. uhum. Aí foi isso. Mas Muito memória é interessante, né? ótima. Porque para você sobreviver a essa dor da perda, provavelmente você teve que se conectar com um lado seu muito forte, né? Provavelmente a sua força tem uma potência criativa muito grande, né? Que bom. De certa forma, toda pessoa sofre diferente, o sofrimento é diferente para as pessoas. Por exemplo, É, perder um pai, para mim é um sofrimento, para o meu irmão pode ser diferente o sofrimento. pode ser completamente diferente, né? É uma dor assim que é muito particular, né? Não existe um modelo próprio. Apesar das pessoas se identificarem umas com as outras em determinados momentos, cada uma vive de um jeito muito particular. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em colocar orientações, em falar, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. É porque é muito particular, a maneira como você percebe, como você sente. Só o fato de você não Já é diferente. para cada um, Aí, né? justamente, essa terceira pergunta vai de acordo com o que a gente estava falando já. Como lidar com a pessoa que está de luto? Basicamente, como a gente tratar uma pessoa que está de luto? Bom, a grande questão de estar junto com alguém que está de luto, ah, inevitavelmente vai fazer com que você se conecte com aquela dor. Porque a dor da pessoa é muito grande. Perder alguém é uma dor muito grande, né? Então, é, isso, é, isso exige com que você esteja tranquilo em se conectar com essa dor. Porque você vai sentir em você essa dor. Lógico que não do mesmo jeito que a pessoa está sentindo, mas você vai sentir, né? Então, acontece que, como a dor é muito grande, as pessoas costumam a ficar muito desesperadas, né? Meu Deus, o que que eu faço? O que que eu falo? Ai, meu Deus, né? Fica aquela coisa assim, né? Aí acontece muito das pessoas ficar arranjando desculpa e não ir visitar, né? Porque é difícil mesmo, né? Poder estar junto nesse momento. Então, é, acho que a melhor ajuda, primeiro, é dar a sua escuta, assim, né? Tomar muito cuidado com as frases prontas, né? E apenas escutar. Como que eu posso te ajudar? Então, não tem, né? Nem para isso existe uma receita. Como o luto é tão particular, a ajuda também é muito particular. Talvez o que ajuda para mim não necessariamente ajuda para você, né? Então, perguntando, né? Como que eu posso te ajudar? O que que você quer que eu faça? Então, a pessoa, quando ela está em dor, geralmente ela tá muito fechada naquela dor. Então, às vezes, ajudar com algumas coisas práticas. Você quer que eu cuide do cachorro? Você quer que eu traga uma comidinha? Você quer, né, também ajudar a pessoa a, a conseguir começar a se reorganizar, né? No começo é muita bagunça, a rotina, tudo embaralha, os, os, até os estímulos fisiológicos ficam muito, né? Não dorme, não come, não, né? Então, poder, né, dar espaço, respeitar para que a pessoa possa se equilibrar também é bom, né? Para quem está mais próximo e convivendo junto. É, aquelas frases de efeito, Deus quis assim, foi melhor assim, ele está olhando para você lá em cima.
não chore, não sei o que. Sim. É evitar, né, Laura? Ah, evitar, né? Evitar, porque é o momento em que a pessoa está contestando a espiritualidade dela, inclusive. A relação com Deus também pode se abalar com o luto, pelo menos no primeiro momento, né? Então, daí você está trazendo a sua crença para ela, né? Às vezes ela É. nem acredita em Deus, aí você fala que Deus sabe, para ela não vai fazer sentido, né? Laura, muita gente boa chegando. Memorial Sertanejo, Luzia, boa noite. Mônica Pena, Rosângela, Cláudio Bonfaz, a poeta, Lilian, Djalma Costa, meu querido, cantor. Djalma Costa, ele é cantor e ele é o cover de Fagner. Tá girando aqui a tela, tá congelando tua tela um pouquinho. Mas tá me escutando, né? Cíntia Costa, minha querida, boa noite. Ninho, que deu uma quedinha aqui. Vamos aguardar novamente a entrada da Laura. Algum problema de conexão, mas já vai voltar. Reginaldo, boa noite. Lara Dantas, boa noite, minha querida. Deise, Cíntia, a italiana que está no Brasil passeando, seja bem-vinda. Está em Rio Grande do Norte ou já tá em Natal, né? Em Rio Grande do Norte. Deixa eu ver aqui. De Gomes, boa noite. Deixa-me ver aqui se eu encontro. Laura já voltou aqui. Laura, vamos lá, convidar. Djalma, meu querido, boa noite. Karine, Sil Barbosa. Fiz o convite, Laura. Chegou aí? Ah, tá. Você fez um para mim aqui. Deixa eu aceitar. Vamos ler essas perguntas todinhas, tá certo? Vamos tirar as dúvidas. Nada, Laura. Eu aceitei o convite aqui. Faz de novo o convite. De Gomes. Boa noite, meu querido. Deu uma quedazinha na internet aqui com Laura, mas está voltando já. Cristiane Valentim, maravilhosa autora. Deixa eu convidar, Laura. Está aparecendo para mim, não pode participar, Laura. Me chama daí, então, por favor. Quando eu aperto convidar, não pode participar. Estranho, né? Ah, você mandou o convite. Deixa eu aceitar. Vê agora, Laura. Aceitei o convite. Oba! Agora foi, voltamos. Maravilha, Laura. Estava falando com o pessoal aqui que está chegando, tem umas perguntas aqui.
Mas vamos aproveitar essa saída e esse retorno para eu te perguntar, quem é Laura Colbert? Como foi tua infância, Laura? Onde você mora? Os teus estudos? Por que a escolha dessa profissão tão linda? Eu particularmente acho lindíssima. Como se deu a escolha? Se você teve apoio da família, fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Tá certo. Primeiro, né, imagina, que doida, né, trabalhar com isso. Acho que deve ser a primeira coisa que as pessoas pensam. É, Pois é, acho que acho que quando eu era mais nova eu percebia assim o quanto que faltou apoio para os meus pais, faltou apoio para mim em alguns momentos, né? Então, aquilo tudo acho que eu fui percebendo e fui sentindo, e acho que eu sempre, no fundo, desejei que alguém pudesse cuidar, né, da minha família, em momentos que foram difíceis, momentos difíceis que a gente viveu. Eu tive um irmão que adoeceu, passou por muitas coisas, ele sobreviveu a um câncer, mas foram muitas coisas que a gente viveu, né? E tudo isso a gente vai vendo, a gente vai observando, né, a diferença que era, né, as pessoas que cuidavam bem, o estrago que era também, quem não cuidava bem da gente nesse momento de tanta vulnerabilidade, né? Acho que tudo isso, de alguma forma, foi tocando em mim, me chamando a atenção ao longo né, do tempo. E aí eu fui para uma profissão, segui uma profissão por um tempo, e aí com 25 anos eu realmente comecei a psicologia, né? E já dentro da faculdade eu já começava a perceber, já tinha muito pouco, ainda tinha muito pouco espaço para falar sobre luto, sobre morte, né? E isso já me chamava a atenção, porque ninguém falava, tinha muito, muito pouco mesmo, até dentro, né, de uma faculdade de psicologia, né? A gente espera que se tem mais espaço para isso, mas não tinha. Então, já logo quando eu me formei, eu já me tornei uma terapeuta trabalhando com luto, né? Já me tornei uma psicóloga já trabalhando com luto, né? E dali eu segui, né? E aí o luto me trouxe a necessidade de estudar outras coisas, né? Então eu sou terapeuta de família e casal hoje, eu estudo muito trauma psicológico, né? Então tudo voltado ao que eu fui aprendendo ao longo de quase 9 anos aí, aprendendo mesmo, né, com os enlutados com o qual eu tive o privilégio de cuidar. Acho que foi isso. Coisa Acho que boa. foi a própria experiência, a Apoio. própria dor, né? Então acho que, enfim, talvez poder fazer pelos outros o que em algum momento da minha vida me faltou, né? Perfeito. Teve apoio da família ou alguém disse assim, não faça isso não, isso não é profissão, isso é profissão de doido. Teve isso É, um teve, pouco. teve bastante, teve bastante. Eu tive que enfrentar bastante a minha família para começar a fazer esse Teve. estudo, a estudar com isso, né? As pessoas achavam que era muito mórbido, que eu ia ficar mais deprimida do que eu já estava na época, né? De alguma forma eles, né, não quiseram que eu estudasse, até para me proteger, né? Achando que isso poderia me enfraquecer, e pelo contrário, né? Isso me deu realmente o meu propósito de vida. Entendi. Perfeito, Laura, obrigado. Deixa eu ver algumas perguntas aqui que já passou por aqui. Ela tem que sair para voltar. Saudades de dar um abraço. Cristiane, boa noite, querido amigo. Eu vi aqui uma pergunta. Aqui, boa noite a todos. Passando para deixar um cheiro. Um abraço silencioso pode ser um bom começo para cuidar de alguém que está de luto. Um abraço Nossa, um abraço pode vale ser mais que mil tudo, palavras. vale mais do que 1.000 palavras, com certeza, com certeza. Ô, Laura, me diga assim, quais são as sequências ou sintomas do processo de luto? Deve Uhum, variar, né, de acordo com o tipo de luto, mas existe uma sequência, por exemplo, as fases, né, uhum. do luto.
Então, muito se fala das fases, né? Mas a gente, né, enquanto terapeuta e que está na prática, a gente entende isso como um conceito antigo, né? Porque ele não condiz muito com a realidade do luto, né? Tanto que quando foi feito esse estudo das fases de luto, foi feito com pessoas que estavam vivendo doenças terminais, né? E não necessariamente uma pessoa que estava vivendo luto. Então, o processo é um pouco diferente, né? E também as fases, dá pra gente, né? Ela é reconfortante, mas ela passa uma imagem que não é real, de que o luto tem que ser assim, ó, certinho, né? Uma escadinha que você vai seguindo, aquela coisa reta, linear, que você só vai subindo a montanha, né? E não é bem assim. Você vai Como tomar se uns fosse uma tombão no receita de meio desse bolo, né? Uma caminho. receita de bolo. Exatamente, né? Então, o luto, então, como que a gente entende o luto na realidade, né? Como que é o luto na realidade? O luto é uma oscilação, né? Que uma hora você vai estar voltado muito para a sua dor, né? Para viver, para estar junto, para estar conectado com a pessoa que se foi, né? Só que a vida, por um outro lado, ela vai continuar, ela não vai parar para você viver a sua dor, né? Então, o processo de luto é você se recuar, viver a dor, e é você também fazer movimentos de agora. O que eu vou fazer? Né? O Entendi. que eu vou fazer? Eu vou continuar no mesmo trabalho? Eu vou mudar de casa? Eu vou, né? Então, o luto ele é vivido através dessas oscilações. Então, quando não acontecem essas oscilações, a gente liga um sinal alerta. Mas enquanto estiver acontecendo, e essas oscilações é cheia de altos e baixos, Rony, é uma loucura. Né? Por isso que dá uma sensação de que realmente você está enlouquecendo. E não, né? Você só está vivendo um luto, porque hoje a gente vive numa sociedade que patologiza muito tudo. Né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Ah, tem pessoas até que mudam, né, de residência para não conviver no mesmo ambiente que convivia, não é, com a pessoa. Sim, sim. Mas a Muda por orientação si. que a gente sempre dá é calma, vamos com calma nesses primeiros meses, né? Deixa a poeira baixar. E aí você toma uma atitude assim, né? Com uma proporção maior. Porque no começo é só emoção, né? Só emoção, só emoção. Não existe muita racionalidade. Então, né? Então a orientação sempre é vamos só vamos dar um tempinho para você ir se organizando, né? O nosso processo psicológico ele tem um tempo que muitas vezes não é respeitado pela nossa sociedade contemporânea. A gente tem que produzir, a gente tem que fazer, é tudo rápido, é tudo, então, não vai no nosso ritmo natural, né, do psicológico, do fisiológico, né? Então o luto ele vem para dizer, olha, não dá, você vai ter que se respeitar agora. Né? Tem uma pergunta aqui, Laura, do De Gomes. O luto causa mais estrago em uma criança ou em um adulto? Depende, depende, né? O luto pode se tornar um trauma muito grande na vida da criança se ele não for, se os adultos que estiverem por perto não conseguirem cuidar desse luto. Né? E isso pode ter um impacto enorme, até na formação da personalidade. Mais para frente, ela pode ter dificuldade de se relacionar, ela pode ter transtornos mentais, né? Se ela não for, se não houver uma permissão para ela fazer o processo de elaboração. Por um outro lado, as crianças elas vêm já elas vêm com menos traumas, com menos conceitos prontos, né? Então, se quando é permitido que ela viva o luto, ela consegue viver de uma forma mais natural que os adultos. Então, elas têm as reações dela, a forma dela, né? Dentro da compreensão, né? Que ela consegue entender, ela consegue fazer esse processo com muito mais naturalidade do que os adultos. É muito mais natural para a criança perder. A gente que tira isso dela, priva isso dela quando a gente impede de deixar ela falar, finge que nada aconteceu, priva ela de saber das coisas que estão acontecendo, como se ela não tivesse a capacidade de estar entendendo que tá uma Isso. loucura, todo mundo de repente mudou de um dia para o outro, né? Tem outra pergunta, Laura, aqui. Existe algum estudo em relação a qual crença as pessoas sofrem mais luto? Peraí. Existe algum estudo em relação a qual crença? Eu acho que com relação a crenças, né? Se
Se tem crenças religiosas, provavelmente, não sei aqui, Robson. Se puder refazer a pergunta, É, né? Robson, refaz para a gente tentar entender, porque senão, vixe, quando fala de É, crença, a gente pode interpretar de tantas formas, né? de outras formas. Laura, tem uma pergunta Uhum. aqui. Como se perdoar por não ter sido e dito o suficiente para alguém que já faleceu? Hum, uma Como boa se pergunta. perdoar, não é? É um processo, né? É um processo dentro da psicoterapia, né? A gente, acho que o terapeuta tem esse papel de ajudar a pessoa a se enxergar com um olhar mais real e não com o olhar da dor, né? Então a gente ajuda ela a realmente entender, né? Geralmente existe uma coisa do não perdoar, de você querer evitar a situação, ou querer controlar uma situação que é inevitável, né? Travar uma luta contra a vida é injusto. É um inimigo muito grande, Muito né? Pra grande. gente. É É. justíssimo. Nossa, eu acho que o Então, assim, Robson quer. é um processo. É. Desculpa. Não, desculpa. Não, eu ia falar que é um processo, é possível. Acho que quando a gente está, quando se vive uma dor muito grande, ainda tem muito julgamento consigo mesmo, e tudo isso também tem a ver com a própria constituição da pessoa, de como ela se enxerga também, né? Mas é possível, sim, né, acontecer esse perdão, e quando ele acontece, nossa, é lindo, é lindo. Na Chega a verdade, ser. né, Laura, eu acho que sempre vai ficar faltando alguma coisa que a gente poderia ter dito, que poderia ter feito, não é? Eu acho que acaba sempre, por mais que se faça, mas sempre vai ficar aquela sensação de que faltou algo para dizer ou para fazer, Com né? certeza. Até porque a gente é cheio de falta, né? A gente é humano, a gente é cheio de falta, de defeito, né? De erros, a gente comete muitos erros, é até uma forma de aprender também, né? É. Então, realmente, dificilmente vai dar para fazer o ideal, ainda mais numa situação de tanto descontrole quanto a perda de alguém. Eu acho que o Robson quer falar com relação à religião mesmo. Se existe algum estudo que possa dizer que tal religião ou tal crença a pessoa sofra mais ou menos com o luto. Uhum. Tá, Robson, ó, nenhum estudo fala sobre uma religião específica, né? Mas existem estudos sobre a fé, né? Então, o quanto que a pessoa, a religião, ela tem a função de dar um significado para uma coisa que a gente não tem resposta. Ninguém sabe realmente para onde a pessoa vai, né, o que aconteceu. Então, a crença religiosa, ela é muito diferente da espiritualidade, né? Então, então o significado que você dá, né, para o que é Deus, para o que é o além da vida, né, tudo isso vai influenciar no seu luto, né, e não necessariamente tem a ver com a crença religiosa, mas com a maneira e o significado que você dá para isso, né? Então, se você acredita que a pessoa está sofrendo, é um significado muito duro. Agora, se você acredita que ela está bem onde ela está, é mais tranquilo, né? Mas, É mais suportável de viver, né? Com a falta. Então, perfeito. Laura, é normal nunca ter sofrido pelo luto, embora a pessoa já tenha tido perdas, mas nunca sofreu. É normal. É o oposto, né? uhum, é, Será que é. Na verdade, acontece muito, mas não é uma reação saudável, né? O saudável é sofrer, porque é o sofrimento que vai fazer com que você realmente consiga falar lá para o seu cérebro mais primitivo que aquilo aconteceu, né? Senão você fica só no mental ali, né? E fica, enfim, não fica uma coisa bem processada emocionalmente, cognitivamente, né? Para você, né? Não fica uma coisa processada. E eventualmente isso vai vir, né, de outras formas. Então, quem não tem reações do luto, mais para frente,
costuma ter Uhum. adoecimentos bem graves, né? Porque de alguma Misericórdia. forma aquilo tem que ser vivido, né? Aquela dor tem que sair. Então, quando não é através do choro, da fala, da expressão, né? Pode ser também através do adoecimento. Uhum. A Selma está falando aqui pelo sotaque, o seu Ronaldo Rony Cisne é nordestino. Sou nordestino, pernambucano e olindense. A Selma também é. A Eu não lembro Selma, da né? onde, Selma. Da Oi, onde que é Selma. mesmo? Você é de onde, Selma? Matias. E você, Laura, nasceu onde mesmo? Desculpa. Em qual... Eu sou de Bauru, do interior de São Paulo. Eu Ah, falo maravilha. porta. Porta, porteira. Maravilha. A pessoa não sofrer é difícil demais. Até hoje sinto muita perda dele, do Mônica Pena. A Selma é de Campina Grande, Paraíba, nordestina. Hum, Campina Grande. Ô, Laura, o que fazer quando o luto já dominou a vida da pessoa? Uhum, tá. Bom, primeiro é achar que, não, que sempre existe saída, né? Quando o luto se complica, né? É uma condição, o luto pode se complicar, né? Mesmo ele podendo se complicar, existem tratamentos, né? Existem possibilidades, né? A gente está aqui para isso. Eu me preparo para isso. Geralmente eu cuido de pessoas que estão num processo natural, mas muitas vezes a pessoa chega até a gente quando a coisa se complicou já, né? Quando já veio, já se instalou, muito, né? A vida já está muito parada, né? Eventualmente já aconteceu algum adoecimento, né? E sempre é possível, sempre é possível. Então, quando complica, né? Uma das coisas que é Procura mais ajuda. importante Procura ajuda, né? é o apoio. É o apoio. É o que mais dá segurança, né? A gente está falando de uma reação da perda daquela segurança, daquele amor, daquela pessoa que, né, o amor ele representa segurança para a gente. Então, quando a gente perde a segurança no mundo, a segurança de quem a gente é. A gente começa a deixar de se reconhecer. A gente precisa, e é todo o processo do luto é aprender a se reconhecer sem aquela pessoa, né? Então, o processo do luto ele exige muitos aprendizados, né, nesse processo. Então, perder alguém tira da gente essa segurança. Então, nada como o amor, né, a relação próxima, a relação, né, para poder tirar a gente, né, dessa dor de nós mesmos. Né? Às vezes, nós mesmos somos as pessoas que nos machucam. Né? Então, precisa de alguém para falar: não, vem comigo, me dá a mão, vamos lá. Eu acredito, você consegue. Né? Isso tem um poder que você nem acredita. Que bom. E até porque, né, Laura, a gente perde uma pessoa, duas, mas tem outras pessoas perto da gente que precisa da gente também, né? Que pode nos ajudar e que a gente pode ajudá-la, né? Então, seguir em Sim. frente e acreditar, Tem, né? tem, a, tem a gente que precisa da gente. Né? Tem A gente mesmo precisa da gente. Se a gente se abandona, meu Deus do céu, fica difícil. O luto pode vir a ser uma doença, se sim, a psicologia pode indicar um psiquiatra, Sim, 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 né? sim. Para partir É, para é, remédios, é. dependendo da situação, precisa sim. Dependendo. É complicado falar isso porque a gente que trabalha com luto percebe que o luto é muito patologizado, né? Então, de maneira geral, a medicina, né, resolve tratar o luto medicando. Só que quando ele tira a dor, ele tira a capacidade da pessoa de elaborar o luto. Ela só deixa ela lá estagnada. Ela está lá. Só toda a energia dela está voltada para ela não sentir a dor. Só que ela precisa ter a dor, né, num nível tolerável, né, para ela poder se movimentar. Precisa ter movimento, ela precisa fazer as coisas. A dor tira a gente da zona de conforto. Sem dor, sem estresse, a gente não sai do lugar, né? Então, mas existem condições em que a dor está demais. Ela está tanta que ela está paralisando a pessoa. A própria dor está paralisando.
Aí a medicação entra para deixar a dor num nível deixar a pessoa num nível de tolerância para que ela possa fazer o movimento dela, né? Então, às vezes já vem com histórico de algum transtorno que pode se agravar com a situação, né? Às vezes a própria condição da perda, existem perdas que são muito difíceis de ser vivida mesmo. Então, tudo isso tem que ter um olhar assim muito cuidadoso, né? Muito cuidadoso, de um profissional assim muito estudioso, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando, que tem experiência, né? Então, É normal que encontremos em nós mesmos a saída de um sofrimento. é, é normal, isso deve acontecer, mas quando a gente está com a dor muito alta, não vem nada. Aí vem o bloqueio, né? Então, como é que a gente trabalha, por exemplo, né, eu utilizo as minhas técnicas de reprocessamento de trauma. Então, na técnica de reprocessamento de trauma, a gente trabalha com bloqueio de performance. Pode ser performance esportiva, né, de atleta, e pode ser performance de artista, né? Então, como é que a gente trabalha esse desbloqueio? Reprocessando os traumas que eventualmente está bloqueando, né? Ou o movimento do atleta, ou a criatividade do artista, né? Então, a solução está dentro de você. O mesmo bolo que o cérebro faz, o mesmo que ele enrolou para travar, ele tem a resposta para isso. A gente ensina o cérebro a ficar numa condição nata, que é dele, de autocura, né? A cura está dentro de você. A gente só dá condição para fazer esse reprocessamento. Entende? Então, acontece que quando a dor está demais, a gente não acha solução. A gente fica assim, ó. Não tem, bloqueia e assim, e aí quanto mais você tenta sozinho, a frustração é maior ainda, porque você não consegue. Então, quem tem muita dificuldade de pedir ajuda, tem vergonha, os homens nesse sentido, eles são muito prejudicados, porque tem ainda esse estigma de que homem que chora, de que homem que pede ajuda é fraco, ainda tem essa coisa dele ter que manter essa postura esperada socialmente dele, né? Tudo isso é muito duro. É uma dor, viver um luto é uma dor muito grande para estar sozinho. Então, às vezes, um empurrãozinho assim, ó, que você dá, pronto, você vai, você sabe o caminho. A dor é sua, só você sabe dela, você vai saber. Mas às vezes você precisa de um empurrãozinho, você precisa de uma mãozinha para te assegurar, para você se organizar e depois ir, depois seguir. A pessoa que não sofre o luto, que aparentemente para os outros não está sofrendo, pode até ser taxado como insensível, né, pelos outros, né? Que pessoa Sim, insensível, não tá chorando, porque se associa muito o luto ao choro, né? Tem esse conceito exatamente. assim, errado. Aí vê que a pessoa não está chorando, aparentemente não está sofrendo, aí fica sendo taxada de insensível, ou que não gostava da pessoa que morreu, né? Tem É muito verdade. esse... Acontece, né? Porque o luto, ele também vem de uma construção social. Eu estou falando muito dos aspectos biológicos do luto, mas a gente vive o luto através de uma resposta que é socialmente aceita, né? Então, existem culturas que é muito natural falar de morte. A nossa não, a nossa não é, né? Então, para o lutado é complicado porque parece que qualquer resposta que ele vai ter, de alguma forma, ele vai ter um julgamento ali, né? Se ele chorar demais, se ele cair demais, se ele sofrer demais, ai, meu Deus, é Vai ser muito, julgado. é muito fraco, está muito fragilizado. Se ele não ter essas expressões que são esperadas, também, ai, tá estranho, é esquisito, não tá chorando, né? Então, nunca vai ser uma resposta assim que a pessoa vai falar, nossa, era Se isso que eu correr, esperava de você, né? se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É bem isso, é bem isso. Então, você esperar viver o luto através da expectativa dos outros não é um bom caminho. A Denise está perguntando aqui: quando saber procurar ajuda? Como saber que o luto está prejudicando a saúde? Hum, A pessoa tem é, que sentir, né? é. É que às vezes a própria dor faz a gente se desconectar da gente. A gente perde a noção dos nossos limites, né? Aí entra compulsão, entra um monte de coisa, né? Aí entra. Observa se você está fazendo um movimento autodestrutivo. No fundo, você vai saber que aquilo que te ajuda está te prejudicando, né?
Então, tem coisas que a gente que ajuda, alivia a dor, mas prejudica a saúde, mas não é bom. A longo prazo, a conta vai chegar uma hora. Né? Então, quando você está com esses movimentos autodestrutivos muito intenso, né, e isso é um indício, até as reações de saúde, né? Então, o sistema imunológico, quando não está bom, você começa a ficar muito doente, né? Quando você, principalmente, se você não está comendo, não está dormindo, ou está comendo demais, ou, né, quando a sua rotina estiver muito desorganizada, isso também é um indício de que talvez é preciso uma ajuda, né? Então, tem vários indícios. O isolamento excessivo é um indício de ajuda também, né? Porque isso vai levando, né? A dor é um buraco, assim, a gente precisa escalar. Se a gente começa a cair, a gente vai muito fundo, né? Então tem muitos indícios, assim, eu não consigo dizer para você todos, mas resumidamente aqui, né? São os movimentos autodestrutivos, vê se você está adoecendo muito, veja se você está se isolando muito, né? Isso tudo é indício. Às vezes, no fundo, a gente sabe que a gente não está dando conta, que está muito difícil. Mas e para poder assumir isso? Então, comece assumindo isso para você mesmo. Seja sincero com você mesmo. A vergonha, né, Laura? Eu vejo pessoas sentirem vergonha de procurar um médico, de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, né? A Sim, vergonha do que é que os outros vão pensar. Já pensou que coisa? né? Acontece, né, isso? Acontece, viu, Rony, de ter uma vergonha de si mesmo, né? Às vezes nossa, eu sempre fui tão forte, não é possível que eu não vou conseguir. Né? Assim, poder assumir para você a sua fragilidade, isso é muito duro. Por que que muita gente foge da terapia? Porque na terapia você vai ter que olhar para suas fragilidades, você vai olhar para suas dificuldades. Lógico que você vai fazer isso com muito cuidado, né? O terapeuta não vai, né, fazer você entrar numa dor que você não vai conseguir sair de forma alguma, né? Mas então às vezes a vergonha, Rony, não é nem dos outros, é de si mesmo, De si mesmo. né? Perfeito. Sofrer e ficar de luto pela morte de um animal de estimação é normal? Opa, é um baita luto, é um baita luto. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro meus animais, eles fazem Ah, parte da minha vida, eles assim realmente dão um outro sentido para minha vida e perder, né? Perder essa companhia, essa energia, essa coisa, esse é um carinho, é um amor muito grande, né? Os animais fazem a gente sentir um amor tão genuíno, né? É tão simples. simples, verdadeiro, né? Uhum, Perfeito. uhum. Tem uma pessoa que perguntou como saber que o luto foi vencido. Eu acho que não sei, vou atrapalhar a tua resposta. Então, Eu você já quer ia, falar o que você pensa e assim a gente já eu já- conversa? eu já ia dizer que eu acho que é mais fácil do que o contrário, né? Perceber que o luto foi vencido é mais fácil do que perceber que ele te levou para o fundo. Não sei. Olha, eu não sei nem se cabe a gente usar esse conceito de vencer o luto, né? A gente não fala da palavra superação para viver o luto, porque a falta da pessoa, ela vai existir com você pro resto da vida, né? Essa saudade, ela vai estar com você. Viver o luto é aprender a viver com a dor. Não que a dor vai acabar, vai passar, você vai esquecer, jamais. Não existe a possibilidade de você apagar a sua história. Uma história de amor, de um vínculo tão forte, muito menos, né? Então, primeiro a gente já desmistifica essa ideia de vencer, de superar. Isso não cabe no luto, não cabe. É um aprendizado, uma transformação, né? Então, você pode identificar que você eventualmente venceu o luto quando você percebe que a conotação das suas emoções, quando você pensa na pessoa, mudou. Já não é mais, não é aquela dor doída, dói, é triste, dá saudade, mas não é aquela coisa insuportável, aquela coisa ruim, né? Então a gente percebe quando a emoção transforma. Ou quando você de repente vê que você está seguindo a sua vida, que você está tendo tempo em que você está conseguindo olhar para você e ficar bem sem a pessoa, sem sentir que você está traindo a memória dela. Então isso é um sinal de que você está seguindo, de que as coisas estão indo. Eventualmente você vai morrer de saudade, você vai morrer de raiva de estar longe da pessoa,
principalmente nas datas comemorativas. E isso não Isso, significa que você não está seguindo, ou que você não, entre aspas, isso. venceu o seu luto, Entre aspas, né? Vencer. entre aspas. Se libertar do sofrimento, transmudar uma saudade. Transmutar em saudade, né? As pessoas costumam dizer assim, trocar a dor pela saudade, né? O sofrimento pela saudade. Embora a saudade seja um tipo de sofrimento, depende, né? Mas às vezes ela é sentida de formas diferentes, né? Tem muitas pessoas que Uhum. falam que é aquela saudade gostosa. Dói, mas é um sentimento assim de, nossa, como foi bom, quanta coisa que a gente viveu, né? Não é uma dor de ele não tá aqui, que raiva, não é possível, não acredito, não suporto. Então é diferente, né? É uma saudade diferente, né? Professora Karina, boa noite, seja bem-vinda. Laura, qual a diferença entre luto e depressão? Tá? Bom, o luto ele é um processo que ele é vivido com muito mais oscilações de humor do que a depressão. Depressão, o humor oscila menos. Só que o humor sempre está pendendo para algo mais deprimido, mais para baixo, né? Então, a depressão a gente percebe também quando a pessoa tem uma percepção de si muito negativa. Isso é bem característico da depressão. Então, quando ela acredita que ela não é capaz, e principalmente quando ela acredita que ela não é digna de ter o amor das pessoas próximas, né? Então, de que ela não merece o esforço dos outros para cuidar dela, para estar com ela, que ela não merece o amor de ninguém. Então, isso é muito característico da depressão, né? Então, a depressão ela tem os componentes fisiológicos, né? O luto não. O luto ele é uma resposta natural, né? Por mais que pareça uma loucura, né? Ele é natural, né? A depressão já não, né? A depressão, quando ela não é cuidada, é muito perigoso, porque essa percepção de que ela não deve ser digna, ela perde a conexão de amor com as pessoas, né? O luto diz sobre uma falta de um amor, né? A depressão fala de uma não conexão com o amor, né? Então, assim, no começo, no primeiro ano, principalmente, nos primeiros 6 meses, a gente não pode nem pensar nessa possibilidade, porque os sintomas são muito parecidos, né? Mas, geralmente, o luto, a dor, ela é associada quase que única e exclusivamente pela falta da pessoa que se foi. Na depressão, não. Perfeito. O Nin está dizendo que é recordar do que vivemos com o outro, né? É como se a saudade a saudade não necessita ser sofrida, mas ela pode ser simplesmente a recordação de alguém que já se foi, que viveu com a gente, né? É, Bonito, interessante isso. interessante. Tem uma coisa que o luto ensina a gente é que as emoções elas podem coexistir junto. Então, um momento, ao mesmo tempo, ele pode ser feliz e triste ao mesmo tempo. Eu estou Uhum. feliz porque eu estou aqui comemorando esse dia, porque eu estou viva, porque eu estou com fulano, ciclano ao meu lado, mas eu estou triste porque aquela pessoa também não está aqui. Então, Tá. o luto ensina que essas emoções podem coexistir também. Os antidepressivos, Laura, podem ajudar no luto? Depende. Ele tem que estar coerente, né? A dosagem tem que estar equilibrada, né? Não pode estar acima, né, do que o necessário, porque atrapalha o processo do luto, né? Então ela tem que estar bem dosada, né? Então, e assim, saber a dose do remédio, o trabalho do psiquiatra é um trabalho difícil, porque até ele conseguir achar aquela dose certinha, do jeito certo, porque cada organismo é um, né? Então, às vezes, uma mesma medicação pode me ajudar muito, mas para você pode ser péssima, né? Então, poder alinhar poder alinhar a medicação leva tempo. Então, por isso que muitas vezes quando a pessoa está muito ruim e num processo de pensar em acabar com a vida, tal, tem que tomar muito cuidado, porque até
a medicação realmente fazer um efeito efetivo leva tempo e precisa estar sempre realinhando, né? Então, por isso que às vezes o trabalho do psicólogo nesse momento é muito importante. O psicólogo tem que estar ali, ó, junto. Como é que você tá? Como é que foi? Você comeu? Você não sei o quê? Tô aqui, me dá notícia, vem aqui, levanta da cama, vem na sessão. Você tem que ficar junto com a pessoa, sabe? Perfeito. E jamais, nunca, em tempo algum, se automedicar, né? Pelo amor de Deus. Ai. O próprio psiquiatra já é uma arte fazer essa medicação. A gente mesmo, Imagina vixe, o pobre leigo mortal. exatamente. Laura, um filho que passou os 4 últimos anos cuidando do pai, após um ano da sua partida, que tipo de luto se caracteriza? Então, o filho cuidou do pai nos últimos 4 anos, perdeu e vai completar um ano da sua partida. Que tipo de. Existe. A pergunta seria essa mesmo: que tipo de luto se caracteriza? Uhum, Ou tá. quais as reações normais e. Normais não, né? Uhum. Você já falou que é muito complicado de falar o que é normal, o que não é. Mas Esperado. Vamos mudar a palavra. Esperado. Talvez. esperado. O que é esperado após um ano da partida? E aí coincide com aquelas datas que você falou, né? Aquelas datas que lembram muito data de aniversário, de nascimento e de morte, né? Final de ano, Natal, a acessibilidade está maior. O Uhum, que é esperado depois de um ano? tá. Bom, primeiro, nesses 4 anos, né, que cuidou, né, que foi cuidado dessa pessoa, se viveu um luto antecipatório, que a gente chama, né? Ali, o fato de você não ter mais o pai saudável já é um luto. De você estar vivendo, né? Ali você teve que repensar seus projetos de vida, já é um luto, né? Ali você teve que acompanhar uma pessoa que você ama tanto num processo de declínio da saúde. Isso é um luto, né? Então, o fato de mudar os planos, né? O fato de você acompanhar esse declínio, né? Tudo isso faz com que você viva um luto, né? Após um ano, o que é esperado? Difícil falar, né? Porque é difícil colocar tempo. Eu poderia dizer se eu conhecesse a história de perto, se eu estivesse junto com a pessoa, ela estivesse me dizendo, aí sim eu poderia dar algum parâmetro. Mas assim, só foi um ano. Tem gente que um ano, ok, né? Deu para seguir. Tem gente que um ano às vezes é só o começo. Então é realmente complicado. Complicado poder, né? E até desmistificar essa ideia de que tem que ser, né? Ah, então faz 3 meses, hein? 3 meses, né? Já está na hora, ou já faz um ano, né? Então não é assim, ainda tem tantas variáveis, tantas variáveis que pode influenciar no processo, então é difícil colocar, pontuar um tempo nesse processo mesmo, né? Laura, a conversa está tão maravilhosa. É sempre tão bom falar com você, assistir suas lives também, que a gente vai falar ainda sobre isso, que já vai completar uma hora. Tu acredita nisso? Verdade. E eu nem brinquei ainda daquela brincadeira do bata abobrinha, que é aquelas perguntas com resposta rápida. Mas eu tenho uma outra brincadeira que é bem mais rápida. Tá. Eu tenho um livrinho aqui que tem uma pergunta para cada dia do ano. Aí Hum, eu peço para você escolher uma data e leio e faça a pergunta que está naquela data. ok. Você tem uma data específica que você quer escolher? Tenho, 9 de setembro. 9 de setembro. Deixa eu ver o que é que caiu aqui. 9 de setembro. Veja que interessante a pergunta. São perguntas do mais variados assuntos, né? E essa foi justamente o que vem à sua mente quando você pensa em medo. Hum, Pergunta interessante, né? é. Eu poderia dizer a morte, mas para mim não é não. Perder as pessoas que eu amo. Esse é o medo. Perfeito. Maravilha. Tem alguma outra data que queira?
8 de janeiro. 8 de janeiro. Depois eu vou até fazer uma pergunta sobre o medo. Qual é o seu, Rony? Conta pra gente. O medo, É, por incrível que pareça, tu acreditas que aquela velha resposta, eu tenho medo de morrer ainda? Eu é? ainda tenho esse medo de morrer, tenho. Mas não me impede de viver não, viu? Ok, ok. Ô Laura, qual música não sai da sua cabeça? 8 de janeiro. Vixe. Aí eu ouço música o tempo todo, Rony. Eu não sei, não tem uma música. Depende do dia, do momento. Não tem uma música que eu vou dizer pra você assim que é uma música, nossa, porque Algum muda cantor tanto. especial que você goste? Alguma. Hum. Eu me vejo assim pensando agora, né? Eu me vejo muito ouvindo o Nando Reis. Eu gosto Uhum. do tom da voz dele, das músicas. Então, eventualmente eu vejo que eu tô lá, ouvindo ele assim, né? Ele aparece, toda vez que aparece eu deixo. Ai, Então, que maravilha. Ótimo. Deixa eu ver se tem alguma. É normal se aceitar que a perda é um alívio para quem está sofrendo. sim, porque de fato Interessante. pode ser, né? Porque de fato pode ser, né? A gente entende a morte como um processo horroroso, né? A nossa cultura ensina isso, né? A morte, gente, é natural da vida, mesmo, do mesmo jeito que a gente nasce, a gente morre, né? Então, se a gente, quanto mais a gente poder naturalizar o processo de morte, melhor é a morte. A morte vai, né? Quando a gente consegue aceitar esse processo de que na vida as coisas nascem e morrem, eu vejo aqui minhas plantas, gente, o tempo todo eu tenho planta, tá linda, de repente ela tá horrorosa, depois a outra que estava horrorosa fica linda, de repente ela morre, de repente ela renasce, de repente, né? Então a vida é cheia, né? A natureza é cheia desses processos, né? De vida e morte, né? Então completamente natural. Quanto mais natural você conseguir entender que estava na hora de que, né, e a gente acha, e a gente parte do princípio de que criança, adolescente não deveria morrer, né? Também é um conceito que a gente construiu, porque não condiz com a vida. Na vida o que nasce morre. É frio falar desse jeito, a gente sabe que a gente não espera, a gente não imagina que a gente nunca vai esperar que uma criança, adolescente, até um adulto jovem, né, como o Arthur da Selma, que morreu com 36 anos, a gente não espera nunca que isso vai acontecer, né, mas talvez se a gente pudesse ter mais espaços como esse que a gente está aqui, né, para poder falar um pouco mais dos nossos medos, do nosso medo da morte, de poder falar o que, que a gente gostaria de viver antes de morrer, como a gente gostaria de morrer, né? Talvez a gente poderia olhar para a morte com menos pavor, menos estigma, né? Com mais naturalidade mesmo. Naturalidade. Eu me lembrei, Laura, que eu costumo dizer que após os 80 anos já é lucro estar vivendo. Mas aí eu já mudei o conceito, né? Porque tem tanta gente com 90 vivendo, então após 90 anos é lucro. Antes eu dizia até 80, agora até 90. Depois de 90 já é lucro. Então, digamos assim, Uhum, você pode morrer em paz, tranquilo, que já viveu bem a vida. Antes eu dizia 80, sim. agora eu estou dizendo 90. Daqui a pouco eu estou nos 100. Isso é tão relativo, né? Porque tem gente que morre em vida também, né? Então tem gente que vive uma vida tão ruim, né? Tão É, morta, é verdade. né? E tem gente que tem uma passagem tão breve, mas de tanta vida, de tanto amor, de tanta transformação na vida Participação. dos outros, É, né? Então é tão relativo, né? Às vezes a pessoa tem 90 e teve uma vida ruim, enfim, uma vida medíocre. E aí, né? Que lucro que ela teve, é verdade, né? Laura. Por que a morte é considerada perda? Tudo é cultural, né? É, sobre cultura, eu queria até te perguntar mesmo essa questão sobre essa pergunta que fizeram aqui, né? Por que morte é perda?
se tudo é cultura, e se tem diferença regional dentro do país da gente, a questão de procurar um profissional da área ou não. O que eu quero dizer assim varia muito com a falta de conhecimento. Eu não É. conheço, então eu não procuro. Então isso tem a ver muito com cultura regional, Eu a não sei se é procura, cultura regional, mas talvez classe social, classe né? social. Isso inevitavelmente a gente não pode negar, né? Que quem tem mais acesso à informação pode desmistificar melhor, né? Pode ter, enfim, pode ter a possibilidade de entender que existe a possibilidade, porque quando você não sabe nem que existe a possibilidade, por exemplo, eu ainda tenho muitas pessoas que eu falo, eu sou psicóloga, especialista em luta, a pessoa fala, existe essa especialidade, né? Então, se a pessoa nem sabe, como que ela vai buscar? Né? É, Então, se o conhecimento não chegou a ela, né? Então, isso, infelizmente, é muito pautado ainda a classe social, né? é pouco falado, né, Laura? Como você falou, mais espaços para falar sobre isso, né? Exatamente. Mais espaço para falar sobre isso, né? E, assim, quando falar, o luto é tudo cultural, o luto tem um componente cultural, bom, nós, né, somos muito moldados pela cultura, mas eu não consigo ver o luto só pela cultura, porque é um fenômeno tão complexo que eu acho que é simplificar o fenômeno, né? O luto é biológico, porque é natural, os animais se lutam, eles têm reações de luto. Então, é sim um processo biológico, é sim um processo social, né? É sim um processo moldado pela cultura, né? E é sim um processo espiritual, né? Então, ele né, eu acho que limita um pouco a gente poder olhar só pelo aspecto cultural, né? Existem muitas variáveis aí. O que mais te deixa feliz, Laura, na sua profissão e o que mais te deixa triste? Sabe, Rony, eu tenho o enorme privilégio de de estar com a pessoa, assim, num dos momentos mais íntimos da vida dela. Quando a gente acompanha uma pessoa num processo de morte, você está dentro da intimidade dela, mais íntimo de tudo. Quando você acompanha alguém que acabou de perder uma pessoa que ela tanto ama, isso é muito íntimo, né? O que me deixa muito feliz na minha profissão é poder, é poder ver como a gente tem um potencial de transformação. É o nosso potencial, como a gente tem força, uma força que a gente não consegue mensurar, mas ela existe. A gente tem uma capacidade de adaptação que é um absurdo. O luto é um processo de adaptação, né? Então, quando eu vejo esse potencial sendo utilizado, né, dentro da sua melhor potencialidade, é realmente algo assim que vai além, chega a ser espiritual, vai além do nosso plano físico, né? Agora, o que me deixa mais triste, talvez, é esses estigmas, é a maneira como a sociedade ainda entende a morte, né? Me deixa triste ver gente vivendo a vida é tão curta, se a gente for parar para pensar. É muito relativo, lógico, mas me deixa triste ver a gente vivendo a vida de um jeito tão automático, de um jeito tão pobre de amor, tão pobre, né, de conexão com a vida mesmo, com a gente, com os outros, com a natureza, com o mundo, né? Então eu acho que a nossa cultura está desconectando a gente demais do que é vida, né? Então isso me entristece. E eu acho que vai chegar um momento em que, inevitavelmente, eu acho que já está chegando um momento que, inevitavelmente, a gente vai ter que repensar, né? Perfeito. Laura, você tem o seu consultório em São Paulo, né, na sua cidade. Você faz algum tipo de. Vou perguntar porque realmente eu não sei se você tem algum atendimento virtual. Eu sei que você faz lives, né? Se alguém Uhum. quiser falar contigo, pode te procurar pelo direct do Instagram, fazer alguma pergunta, que está Pode, eu aqui em falo com cima. Quem não todo segue, mundo. siga. Quem não segue ainda, por favor, Laura. E quem não me segue, siga também, por favor. E, Laura, o atendimento tem que ser presencial?
Não, não. Não. Eu hoje acho que 80% dos meus pacientes são online. É mesmo? Né? Gente fora do país, inclusive. Bastante gente fora do país. Então, não tem mais barreira. Não tem mais desculpa, Rony. Vamos todo mundo para terapia se cuidar. Tá ouvindo, né, pessoal? Vamos todo mundo se cuidar. Vamos se E não cuidar, porque a precisa gente estar cuidada cuida bem sofrendo. dos outros, né? A gente cuidado faz Verdade. bem para os outros, né? Vamos se cuidar, gente. E nada da gente esperar sofrer para procurar um profissional, não. Não precisa estar sofrendo nas últimas para procurar, não, viu? Não é, Laura? É, Às vezes a a gente gente tem a espera tendência de deixar chegar lá no fundo do poço, né? deixar lá no fundo. É, Não deixa não, porque de um jeito ou de outro você vai ter que sair desse fundo desse poço. Quanto mais fundo você tiver, mais tempo vai levar para você sair. Então, a hora que vê que tá caindo, já vamos puxar para cima, se né? agarra pelas paredes, né? Porque quando chegar lá embaixo, a gente vai ter que dar um impulso muito maior, né? Para poder sair. Exatamente, exatamente. Olha, a Selma está falando uma coisa que o meu Arthur adormeceu há 8 meses. O pai dele faleceu de suicídio há 10 anos. Minha mãe fez 9 anos e meu pai há 5 anos. Como sobreviver a tantas perdas? Selma, é possível sim, né? A perda, por mais que existe muita dor e muita fragilidade nela, ela faz com que a gente se conecte com uma força, Selma, que não é desse mundo, não. Né? Então, é possível você se fortalecer com a dor, desde que ela seja bem cuidada pelas pessoas certas, né? E por você mesmo também, né? Mas que você tenha pessoas, né? Que você tenha muito amor também. Você está falando de perda do quê? De amor, né? E que você consiga passar por isso com amor, né? Com conexão, com um vínculo forte, né? Então, é possível. Não é possível não ser afetado por tantas perdas, né? Mas você pode conseguir dar um bom significado, conseguir encontrar uma qualidade de vida na sua vida. É possível, mesmo vivendo com a dor. É possível ter qualidade de vida, mesmo vivendo com a dor. É possível, provavelmente você, por viver a perda, você já entendeu que o quanto que a vida é assim, ó, passa na nossa mão assim, ó, né? Tá aqui, ó, passando pelos nossos dedos, né? Então, aproveita para dar um bom propósito para sua vida, né? Faz a sua vida valer a pena, Selma. E eu sei que você está fazendo, porque ela está fazendo uma homenagem linda para o filho dela. O filho dela é músico, compositor. E só o fato de você estar aqui com a gente, Selma, já é uma vitória, já é uma sobrevivência, né? Já é um bom sinal, né? Você está com a gente aqui. Continue Uhum, com a gente, uhum. não é? Gostei, Rony, de você. Vou carregar você lá para o meu Instagram. Falar, vou levar Vamos, você para lá. vamos Gostei desse embora, seu viu? movimento. Fica com a gente, porque é assim mesmo. O luto precisa de É. gente. Segura a mão da gente e um vai ajudando o outro, Segura. né? É, Segurar. uma hora a gente também vai cair, você segura a gente. A vida é assim, entendeu? Exato, Cada hora é um que cai, a gente vai se segura. Quem tiver em pé, exatamente. segura. Quem tiver no chão, dá a mão para Dá a levantar. mão. É a vida mesmo. Hora a gente tá bem, hora a gente não tá tão bem, né? Eu não gosto de dizer a palavra mal, eu digo não tá tão bem. Aí eu substituo o mal por não estar tão bem. Eu Uhum. substituo o difícil por não tão fácil. Eu sempre procuro tirar essas palavras. Deixa eu te É uma perguntar, perspectiva. Hum. em média, Laura, quanto tempo duram? Eu acho que é uma pergunta. Como professor, eu sei que não existe nenhuma pergunta que seja boba, né? Não, não tem pergunta boba, mas quanto tempo em média dura um tratamento com psicólogo? É. Questão de semanas, meses? Você tem pacientes que recebem alta com meses, com anos, diferente, mais de um Depende da ano? queixa. Depende da queixa. Né? Você chegar para mim e falar, Laura, eu tô precisando compor uma música, tô aqui, mas eu tô travado aqui, ó, numa parte, não consigo desenvolver, bloqueei, não sei o quê. A gente pode resolver isso em algumas sessões.
né? Ah, Agora, o luto já é outra história, né? O luto já é outra história. Então depende da queixa. Às vezes você vai para resolver um problema. Olha, eu tô com um problema no meu relacionamento, preciso resolver. Ah, a gente já chama também o casal, né, já vai, já faz. Agora, né, quando a gente trata de dores maior, né, como luto, eu não sei se é maior, perdão, eu usei a palavra completamente errada, porque toda dor é doído para quem está vivendo, né? é. Mas quando você precisa de um processo de adaptação maior, quando você precisa se adaptar a uma situação mais desafiadora, né, isso vai levar mais tempo. Então depende muito até onde você quer ir também. Tem gente que não quer olhar para muita coisa, só quer resolver aquilo, tal. Tem gente que, né, eu tenho pacientes que fazem um acesso tão profundo no reprocessamento que ela vai para outra dimensão. Ela vai para outra dimensão. Ela resolve os problemas lá das gerações passadas dela. Ela vai lá para outra dimensão mesmo, para outra vida, para outra. Então, cada um vai até aonde se sente pronto para ir. Maravilha. De como está falando, muito rica essa live, com certeza, muito riquíssima, especialíssima, especial demais. Falar sobre dor é uma maneira de amenizá-la, sim, não é, Laura? Eu já respondendo, eu O Rony já, tá afiadíssimo, gente. O Rony tá ótimo. Ele eu já não queria me tá rir agora. psicólogo, já é um psicólogo. Eu já respondendo para passar para outra pergunta. Respondendo certo, ok. Vai, Rony, manda ver. Ah, meu pai do céu. Você trabalha com regressão? Então, quando a gente trabalha com trauma, existem os traumas que são transgeracionais. E aí existem sim esse acesso de olhar, né? Mas não é uma regressão. Não é uma regressão. Né? É tudo assim, muito. É porque quando a gente começou a entender um pouco melhor nosso cérebro, a gente viu a potencialidade que ele é. Uma loucura. Nossa capacidade de gerar neuroplasticidade é uma loucura. Gente que tem metade do cérebro consegue voltar com todas as funções quando reabilitada bem. Então, assim, quando a gente começa a entender esses processos e começa a colocar o cérebro para fazer esse trabalho de neuroplasticidade, e assim, o nosso poder, né? Existe Quem que perguntou? Agora eu vou dar uma viajada, porque eu adoro falar sobre isso. Sobre A a maneira. regressão. A regressão foi Robson. Robson, existe um teórico que chama Daniel Siegel. Ele estuda uma questão que ele chama de neurobiologia interpessoal. Né? E ele veio para o Brasil ano passado, eu tive no congresso dele. Ele falou que o nosso cérebro tem capacidade de se conectar com pessoas que estão no Japão, por exemplo. A gente consegue. Né? Então, eu como trabalho com isso, a minha conexão é que puxa a pessoa do processo autodestrutivo dela. Eu sei quando a pessoa precisa de mim. Eu falo, está acontecendo alguma coisa, como você sabe? Estou conectado. Entende? Então, existe. Por isso que quando a gente fala de luto, será que o fato da pessoa fisicamente não estar aqui, ela realmente não está com você? Você não está lá conectado com ela? Né? Então, aí eu já estou dando uma viajada, e né, enfim, é uma coisa muito ampla. Né? Mas você perguntou da regressão, eu vejo isso como uma capacidade do nosso cérebro. E o Daniel Siegel usou um exemplo de que fizeram um estudo lá nos Estados Unidos, ele é americano, que quando cortavam uma árvore de uma floresta, ele falou a floresta, não lembro o nome, as outras árvores começavam a entrar no processo de estresse. Então, a gente está todo conectado. Então, mas para a gente começar a sentir, conectar com o mundo, o primeiro passo é conectar consigo mesmo. Então, a gente começa de dentro. É de dentro para fora. Se você está cheio de trauma, cheio de registro, perturbando o seu... Né, porque quanto mais trauma você tem, mais desregulada a sua emoção fica. Você perde a capacidade de discernir o que é seguro, o que é perigoso,
né? Você interpreta coisas que não necessariamente é real, né? Então, você, né, o seu corpo passa a funcionar sobre um estresse desnecessário, então biologicamente você fica desorganizado. Então, tem mil questões, assim, quando a gente não olha e não faz, não cuida das questões. Então, essa concepção cultural de que não olhar para o problema, de jogar no tapete, não, é só não pensar que resolve. Cara, eu quero morrer com isso, porque depois a pessoa só vai olhar a hora que ela está na cama, né? Então, a hora que ela está quase morrendo, ela resolve olhar. Então, né, não adianta. Você perder alguém é uma situação muito dolorosa. Precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Não tem como você levar situações difíceis na sua vida, né, minimizando o impacto disso para você, porque tem impacto. Sim. Perfeito. Laura, a gente já passou de 1 hora faz tempo, mas minha preocupação é contigo. Tu tá muito cansada, pode ser 5 minutinhos a mais? Pode, claro. Eu queria saber agora, Laura, é verdade, não era nem isso que eu ia perguntar, mas é verdade que todo psicólogo precisa fazer terapia? É verdade. É É mesmo. verdade. Porque se você não estiver bem, você não tem o que dar, Rony. Você não tem o que dar. Né? A gente vive, esses traumas que eu estou falando, não precisa acontecer nada tão extraordinário. As questões que foram vividas na infância, né? Ah, sei lá, às vezes você caiu, ralou o joelho e não teve ninguém para cuidar de você naquele momento. Você viveu aquela situação sozinho. Isso está registrado. Entendi. Né? E aí fica lá um registro de abandono, de que eu não posso pedir ajuda, porque ninguém vai ajudar. Ó, aquela vez, bateu o joelho e não tinha ninguém para ajudar. Né? Então, o psicólogo ele precisa estar, sim, muito conectado consigo, né? Ele precisa sim cuidar das suas feridas, né? Quanto mais, porque ele precisa do equilíbrio, né? O equipamento de trabalho do psicólogo é o equilíbrio dele. Como é que eu vou ajudar você a regular a sua emoção se eu mesmo estou desregulado? Então, a gente espelha, a gente tem os neurônios espelhos. Então, se eu não estiver bem, eu vou espelhar na sua dor. Então, eu que vou entrar na sua dor. Então, eu vou piorar. Agora, se eu estou Entendi. muito bem, eu vou puxar você para a minha frequência. Então, eu Entendi. vou conseguir, você olhando no meu olho, conversando comigo, eu vou conseguir fazer a sua frequência cardíaca diminuir, para você aliviar. É isso que acontece. Você chorar com o psicólogo é diferente de você chorar sozinho. O psicólogo está o tempo todo ali ajudando você a ir onde você tem que ir e voltar. Você vai onde você tem que ir e voltar. Né? Então, assim você vai aprendendo a se regular emocionalmente. Aí você vai restabelecendo esse equilíbrio que é tão abalado pelo luto. Tem uma pessoa que, o meu querido Djalma, deixou uma pergunta para mim. Ele está dizendo que eu não li. Quer dizer, não está dizendo, deixou para mim a pergunta, mas, por favor, repita, porque fica mais fácil do que eu sair procurando aqui. Já passou tanta gente aqui, Rúbia, obrigado, Rúbia, Douglas, Ale, Tatiana, Silvana, muita gente legal, Laura. Que Gelson bom que vocês Camilo, estão aqui. De Gomes, Francisco, Vera Farias, Rafael Tavano, Aline. E eu não acho tua pergunta, Djalma, desculpa. Se você puder repetir, Paulinha Afonso, Selma, que a gente já conheceu agora, Souza, nem estou puxando para cima aqui, mas enfim. Laura, no penúltimo ou antepenúltima pergunta. Se você tivesse de escolher um objeto, aí agora é uma pergunta à parte mesmo, pergunta do momento abobrinha de ser. Se a gente pudesse ter a liberdade de levar um objeto com a gente para a vida eterna, que objeto você escolheria para levar com você? Só um único objeto para a vida eterna. Você levaria o quê? Não pode ser nada vivo? Não, Não? não. Só um objeto mesmo. Um Morto. objeto? Morto. Então Sem vida. eu levaria o que eu amo, porque com as pessoas que eu amo eu posso estar no fim do mundo, que eu tô bem, né? É,
Agora, Normalmente esse objeto fica no quarto, né? A pergunta completa seria essa, objeto dentro do seu quarto, mas pode ser em qualquer lugar da casa. hum, uma lanterna Pode ser. para Pode iluminar ser. nos lugares escuros. Por falar em lanterna, até me lembrei. Deixa eu ver esse comentário aqui do Alto Quântico. As árvores, segundo os pesquisadores, podem criar laços de amizades e afeto, assim como criar inimizade com outras árvores que apresentam comportamento egoísta. Verdade. Ah, aqui é a pergunta do Djalma. O final de um relacionamento pode ser considerado um luto? Um baita luto, né? Você não perde só aquela pessoa que convivia com você sempre. Você perde o plano que você, tudo que você idealizou com ela, né? Você vai ter que repensar todos os planos, né? Você vai ter que rever a sua rotina, né? Sua rotina não tem mais a pessoa, né? Então é um processo de adaptação enorme. Quando tem filhos, isso envolve muito mais coisa, né? Além, enfim, de você assumir, né, que às vezes aquilo que você idealizou, que você quis, não deu certo. Não naquela estrutura. Né? Então, o relacionamento, quando acaba, não necessariamente significa que não deu certo. Deu certo enquanto durou. Né? Quando você É um falou da baita lanterna, luto. um baita luto, Hum, né? E é. Djalma, obrigado, Djalma. Quando você falou de levar a lanterna, eu me lembrei da questão que se convencionou, não sei se é uma convenção, mas por que se explica usar a cor preta, usar a cor escura quando se está de luto? Ou isso não tem Hum. mais? Isso Eu acho que isso tem um aspecto social. Né? Antigamente, as viúvas teriam que andar de preto até para poder sinalizar que ela é viúva. Né? Então, se convencionou o preto. Né? Agora deve ter as questões de que o preto, né, é aquela coisa mais escura, né? Pode ser, eu acho que dificilmente alguém escolheria uma cor clara para sinalizar o luto. Né? Até pelo, enfim. Mas principalmente me vem muito essa questão do quanto isso ainda não faz tanto tempo que a viúva precisava usar o preto, né? O preto representando isso, né? Então eu vejo muito esse aspecto social mesmo, né? Mas eu não sei se existe alguma outra explicação além da social, de que se convencionou socialmente, né? O preto, boa pergunta, vou pesquisar. Ô, Laura, fala um pouco das suas lives, algum projeto que você tenha, ou que possa falar para a gente, algum projeto futuro, algum conselho para a gente, o que é que você poderia nos dizer? E, enfim, você faz lives com frequência? Toda segunda-feira às 8 horas da noite, Ah, massa. Ótimo. né? De algum jeito ou de outro a gente está falando de luto pelos vários aspectos, né? Mas, enfim, cada hora é uma coisa. Bom, às vezes a pessoa, né, acho que para alguém chegar no psicólogo existe todo um processo, né, que começa em você ter que assumir que você precisa de ajuda, você desmistificar, né, que psicólogo cutuca ferida, que psicólogo te analisa, aquela coisa toda, né, que existe ainda, né, então, às vezes quando você está em dor, né, vivendo uma dor tão grande, às vezes você chegar a ponto de buscar uma terapia individual vai ser um processo, né? Talvez você pode não se sentir pronto para isso. Então, pensando nisso, eu tenho os meus projetos, né? Então, terça-feira, 7 horas da noite, tem um encontro que eu faço, né? Que é super barato, né? Não tem nada como a gente trocar experiência de perda, né? Porque a gente se sente tão sozinho, né? A dor faz com que a gente se sinta tão despertencente à vida, né? E quando você vê outras pessoas vivendo a dor, isso de alguma forma te faz não se sentir tão sozinho na dor. Né? Então, existem esses encontros que eu faço eventualmente, existe o grupo psicoterapêutico, né, que é uma psicoterapia em grupo, que tem duração de 2 meses,
que tem uma potência terapêutica enorme. O grupo, nossa, a gente junto, a gente é poderoso quando a gente junta força, né? Porque a gente já é poderoso com a nossa força. Quando a gente junta força, né? Então, tem o grupo psicoterapêutico, né? Assim, que eu faço, que eu tô propondo, né? Ainda nesse momento é o grupo psicoterapêutico e esses encontros, né? E as lives, enfim, né? Lá no meu Instagram a gente tem muita troca, né? Nos próprios stories, tem muita troca, tem homenagem, né? O Arthur da Selma, por exemplo, a gente, né, ela fez uma homenagem maravilhosa, todo mundo conheceu o Arthur, pôde ver o tributo que foi feito para ele, tudo. Então, a gente troca muito lá. Então, quem está vivendo, né, para quem está vivendo uma dor, pode ser que seja que dê algum conforto, né? Mas como o luto é um processo muito particular, pode ser que você vá lá e fale, ah, não me senti bem. E ok, tudo bem, né? Maravilha. Segundas às 20 horas, Laura. Isso. Só nessa segunda que eu não vou fazer, mas na terça vai ter o encontro. Quem quiser participar, ainda tem pouquíssimas vagas, mas o encontro é uma reunião no Zoom, né? Então a gente troca mesmo, né? Conversa, né? Então eu sou mais uma mediadora mesmo, e é lógico que eu troco também a minha experiência, né? Claro. Então, gente, quem quiser, procura Laura Colbert, tudo junto no Instagram, tá? Fala com ela pelo direct. E é isso. Eu só agradecer, gratidão mesmo, gratidão a todos que estão passaram. Essa live vai ficar salva no Instagram e no YouTube, tá certo? É só procurar. Daqui a mais ou menos 30 minutos já estará disponível nessas duas plataformas. E Tenório, Jeane Tenório. Eita, amiga, como tem sido difícil esses dias de férias que eu ia para casa de mamãe. Fez 8 meses que ela faleceu. Dói demais. Imagino. É, imagino mesmo. Selma, excelente resposta, doutora Laura Colbert, sobre a lanterna. Até no quarto escuro precisamos seguir o sinal da luz. Não é? Não, a gente Verdade, cai, Selma. bate a cabeça, e é melhor uma luzinha para guiar a gente. Faz sentido mesmo. Eu também tenho na lanterna no meu falta a luz, qualquer emergência, né? Eu tenho lá. Ah, o próprio celular traz, né? A lanterna, né? O próprio celular tem a. Também, é que às vezes vai que acaba a energia, aí seu celular descarregou, aí tem a lanterna. É. Gente, a gratidão, gratidão, muito, muito mesmo, tá certo? A gente ficaria mais uma hora aqui tranquilo, mas só que Laura precisa descansar, eu também preciso, vocês também. Foi muito bom. Futuramente a gente pode marcar outras lives, com certeza. E muito obrigado, Laura. É como se a gente se conhecesse de muito tempo, né? Pois é, foi tão familiar, né? Foi tão fácil, tão fluido, né, Rony? Foi tranquilo e assim, muito bom mesmo, tá? Muito, muito obrigado por você. Sucesso cada vez mais. Muita saúde, vida longa, com alegria, proteção, saúde para você e para todos que estão passando pela live, passarão e para toda a humanidade, né? Para quem Uhum. precisar, muita saúde, força e fé. Isso Muito mesmo. obrigado, Laura. Retorno tudo para você, Rony, também. Agradeço muito esse convite. É muito importante esse espaço, assim, poder realmente abrir com naturalidade, poder expressar, poder falar sobre isso, né? Muito bom, muito Agradeço. bom. Foi uma atitude sua muito nobre. Muito Obrigado, obrigado Laura. pelo convite. Tudo de bom. Muito obrigado também. Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Até. Beijo. Tudo de bom, gente. Obrigado, pessoal.